Amigo do Dr. Ideval, esse que vos fala. Esse vídeo versará sobre o grande Paulo Freire. Brasileiro esse de grande importância para todas as camadas sociais do país. Uns são contra, outros são a favor. E por que uns são contra e outros são a favor? Porque um está olhando pelo lado do aprendizado das matérias curriculares. Aquelas que precisam do raciocínio e do aprendizado, como a língua portuguesa, a matemática, a geografia, a física, a química, a música, as artes, tudo que tiver relacionado com a educação e com a cultura do aprendizado. Esses são contra o Paulo Freire. E aqueles que só pensam no lado político são a favor do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele é um pernambucano, ou foi um pernambucano, nascido em 1921, no Recife, e faleceu em São Paulo em 1997, com 75 para 76 anos. Então, qual foi o grande trunfo, o trunfo de Paulo Freire? E qual foi a sua falha? Quer dizer, nós que somos brasileiros temos que olhar por esses dois vieses. O primeiro viés é o viés do aprendizado das grandes disciplinas. Os grandes países só são grandes países porque a sua educação foi uma educação concreta, uma educação curricular. Então o alemão, o chinês, o coreano do sul, o europeu de uma maneira geral, eles se aprofundam na matemática, na física, na química, na ciência, nos astros, no céu. E isso é a matemática, a física e a química e o português é quem trilha esses grandes gênios. Por isso que tem cientistas, inventores de aviões, computadores, quer dizer, os homens que têm o cérebro cheio de conhecimentos que o homem precisa estudar. Principalmente a matemática, a língua pátria, a física e a química. Então um país que não estuda isso é um país fadado ao atraso. E tem o outro lado. Então esse lado aqui é o lado dos grandes cientistas, que o pessoal está chamando de direita, de capitalista. E tem o lado da esquerda. Esse lado, ele pensa mais no social, pensa mais nos seres humanos. E foi isso que Paulo Freire fez. O que é que Paulo fez? Paulo disse o seguinte, que filho de pobre pode ser médico, pode ser advogado, pode ser professor, pode ser presidente da república, pode ser governador, basta que estude e que se infiltre no meio político. Então o que é que Paulo fez? Paulo disse o seguinte, que o filho do operário, ele não pode viver eternamente como operário. O filho do lavrador, por que vai ser lavrador a vida inteira? Resumindo, ele disse o seguinte, que o patrão só é mais do que o empregado porque é o patrão, é o dono do capital. Mas socialmente, como ser humano, como cidadão, tem o mesmo peso. Então o que Paulo fez foi induzir na cabeça das pessoas mais pobres essa ideia que também pode crescer. Então isso daí foi um grande pulo. Agora, qual foi o grande equívoco de Paulo Freire? É porque em vez dele incentivar esse outro lado do ensinamento concreto, curricular, da matemática, da física, ele ficou preso apenas nesse lado político e social. Então, para Paulo Freire, o importante era que o empregado dissesse ao empregador, olha, eu também sou gente, olhe mais para mim, eu quero crescer. O que ele disse foi ao aluno, não seja subserviente a seu professor em tudo, discuta, brigue, faça alguma coisa, deixe de ser oprimido. O professor é apenas um professor, ele não manda em você.
Ele criou também na mente da juventude que o seu pai, a sua mãe, os seus avós também não mandam 100% em você. Você, depois que ficar adulto, você tem que reivindicar o seu direito. Então Paulo, ele criou um ensino cidadão. Por isso que os livros deles, ele tem um livro chamado Pedagogia dos Oprimidos. Então ele dizia que esse ensino, que ele chama da direita, é para criar pessoas subservientes ao sistema capitalista. Interessa às grandes nações que o país tenha engenheiro, médico, advogado subserviente ao capital estrangeiro. Então, que também aprenda e não seja politizado. O que Paulo quis dizer foi o seguinte, que o ensino, a pedagogia dos oprimidos, não cria cidadão independente, e sim cidadão para seguir aquele caminho, como se fosse pau-mandado a vida inteira. Isso ele tinha razão. O outro livro que Paulo escreveu foi a educação crítica. Ele diz o seguinte, toda matéria você tem que ler, tem que acompanhar com a crítica. Você não pode ser um cidadão oprimido, você não pode ser um cidadão subserviente, você não pode viver no campo a vida inteira como se fosse um animal para comer, dormir, evacuar, dormir, comer, evacuar e não crescer. Então veja a importância que Paulo fez. E com esse ensinamento dele, ele criou um grupo de pessoas, muitos profissionais hoje, só são profissionais porque foram ousados. Então Paulo, ele tinha esse viés político, social, e ele esquecia o lado concreto. Foi o grande equívoco que eu acho que Paulo cometeu. Mas ele foi importante, não é? Não adianta querer colocar Paulo no anonimato, não. Ele foi importante para criar cidadania no indivíduo. Mas ele equivocou-se. Porque com essa história de você só se politizar e não estudar, você vai ser um político analfabeto. Você vai ser um reivindicador analfabeto sem saber o que está reivindicando. Não é? Se ele tivesse dito, ó, vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser cientista, estude matemática, física, química, seja um quadrado na disciplina curriculares, mas estude também política, não seja subserviente, seja um homem cidadão, lute, brigue, lute pela cidadania e pela população brasileira. Então, ambos os lados hoje estão equivocados. Um quer valorizar Paulo demais, dizendo que ele foi educador. Na verdade, Paulo não inventou nenhum método de educação. Ele apenas criou uma autoestima dizendo que filho de peixe, de lambari, pode ser um tubarão, pode ser uma baleia. Que o filho do gato não precisa ser gatinho a vida inteira, como se dizia. Filho do gato pode ser o leão, pode ser um tigre, pode ser um chefe. Filho de um lagarto pode ser um dinossauro, pode ser um crocodilo, pode ser um bicho grande. Então, essa história da esquerda querer valorizar demais Paulo na educação está totalmente equivocada. E a direita, os grandes cientistas também, porque na verdade tem que ter o entrelaçamento. O que Paulo deveria ter feito era apenas dizer, olha, estude tudo que o seu cérebro precisa, da literatura, da matemática, da ciência, da geografia, da ciência, da química, mas não esqueça o lado político nem o lado social. Isso sim que é educar. Então o Brasil precisa juntar esses dois elementos, tanto o lado político e social, como o lado educacional concreto. Muita física, muita matemática, muito português, muita geografia, artes, tudo que for educação. E também sem ser subserviente. O Brasil seria outro. Muito obrigado pela escuta. Música de fundo, o grande Wolfgang Amadeus Mozart. Simplesmente Mozart. Esse gênio austríaco que nasceu em Viena em 1756 e aos 35 anos de idade faleceu. Isso é um crime com a humanidade. Como é que um homem nasce em 51 e morreu em 1791 com 35 anos de idade? Esse homem é o monstro da música mundial.
Viu? Então, vamos nos unir, pegar as ideias políticas, pegar as ideias educacionais e dizer o seguinte: não podemos ser engenheiro, advogado, cientista sem também entender o lado político. Não somos boi, nem somos animais irracionais. Mas também não somos apenas politizados, sem saber o que é política. Então o grande problema de Paulo foi esse. Esse é o meu pensamento. Paulo Freire, muito obrigado. E também muito obrigado ao capitalismo, aos grandes estudiosos, os grandes inventores dos aviões, de internet, de computadores, celulares, porque estudaram. Estudaram. Então tem que existir os cientistas políticos e tem que existir os cientistas importantíssimos, inclusive para você ouvir essa matéria. Um abraço, Ideval Reginaldo Tenório. E nunca esqueça, Mozart nasceu em Viena em 56 e faleceu na mesma Viena em 1791, com 35 anos de idade. Um abraço. Mozart, muito obrigado.